Para você que me acompanha aqui pela TVGC, eu sou Esther Centenário e começa agora o meu programa Olhares. E hoje eu venho com uma polêmica, onde está dividindo opiniões, onde está sendo divulgado amplamente nas mídias. Uma frase dentro de um contexto onde o ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito bacana, muito estudado, numa das suas entrevistas na semana passada, colocou a seguinte frase, que crianças com deficiência atrapalham nas salas de aula, atrapalham o aprendizado. Sei, e você que está me assistindo, se for pesquisar, que ainda não ouviu, ou que ainda não sabe sobre esse comentário do ministro, é uma frase meio que no contexto da entrevista dele, que foi tirado, mas nós sabemos, nós que somos do meio de deficiência, síndromes, todo esse contexto, nós sabemos que toda essa mídia que está sendo dado para essas palavras do nosso ministro tem um cunho um pouquinho interesseiro, pois está também tramitando no Congresso um projeto, um decreto, número 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial. Esse decreto, eles querem que as crianças, adolescentes com deficiência não frequentem as mesmas salas de aula ditas das crianças ditas normais. Já faz alguns dias que o ministro da Educação disse uma frase que incomodou diversas pessoas, principalmente os pais de pessoas com deficiência. Durante a conversa, mais uma vez, o ministro voltou a falar que nós não queremos o inclusivismo. Criticam essa minha terminologia, mas é essa mesma que eu continuo a usar. Acontece que o governo federal há anos apoia a inclusão. A questão da criança com deficiência, que é uma das questões que passa pelo nosso ministério, ela foi tratada. E eu acho também, por razões mais ideológicas do que técnicas, ela foi rejeitada por um grupo que fez um pouco mais de barulho e o assunto foi levado ao STF. O assunto está lá para análise, porque se julgou que a nossa lei era uma lei excludente, uma lei que não olhava com carinho para os deficientes e suas famílias. Mas, ao contrário, essa lei ela foi feita, a minha secretaria e a minha secretária, professora Hilda, ela enfrentou problemas com seus filhos, com o seu filho. E eu tenho ali na minha equipe da secretaria pessoas que, de fato, tiveram dificuldades com seus filhos. Eu não estou falando de um teórico de livro, estou falando de pessoas que viveram e vivem de uma maneira muito direta essa problemática. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma diretora que é surda, que só se... Quer dizer, nós estamos falando em bilíngue, em sinais, em libras, mas eu tenho uma diretora muito capacitada, que é surda lá nesse grupo. Agora, como fazer? Eu acho que foi feito num passado, primeiro, não se falava em atenção a deficientes. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros,
porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi. Eu chego, ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Nas entrevistas seguintes, o ministro continua. A palavra atrapalhar não é a melhor, diz Milton Ribeiro. A gente se equivoca, mas prejudica o progresso do outro. Então, ele continua afirmando que as crianças especiais atrapalham as crianças ditas normais. E eu quero dizer para você que está me assistindo e para você que vai compartilhar essa nossa conversa, que eu vou estar já já recebendo mais pessoas para falar também da opinião delas. A minha filha, eu quero que tenha inclusão. Eu nunca tive a pretensão de que a minha filha chegasse numa universidade, que se formasse. Não. Eu quero que a minha filha tenha a inclusão. Apenas isso. Outra coisa. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu desculpas depois de afirmar que crianças com deficiência não devem ficar na mesma sala de aula dos demais alunos, porque atrapalham a aprendizagem. A polêmica começou na terça-feira, quando, em entrevista à TV Brasil, Milton Ribeiro afirmou que criança deficiente na mesma sala com outros alunos não aprende e atrapalha a aprendizagem dos demais. O senador Romário, que tem uma filha de 15 anos com síndrome de Down, criticou por uma rede social e afirmou: além de uma demonstração evidente de total incapacidade para ocupar o cargo que tem, a fala do ministro revela um odioso e ultrapassado preconceito em relação às crianças com deficiência. Milton Ribeiro disse que vai procurar Romário para se explicar. Nesta quinta, ele voltou ao tema. O ministro defende salas separadas para crianças com necessidades especiais. 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam. Isso tudo, na minha opinião, tem a ver com esse decreto, o 10.502, que está tramitando no Congresso. Eles querem aprovar essa lei, esse decreto, para que as crianças especiais frequentem outras salas de aula e não salas especiais e não as ditas salas de aula com os colegas. O decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial. Na educação inclusiva, não se deseja ou espera a separação entre sujeitos ou grupos. Ao contrário. Compreende-se que todas as pessoas que têm a possibilidade de acessar e participar de um modelo de educação em comum verdadeiramente emancipatório e igualitário, sem que seja negada a convivência cotidiana entre as pessoas com e sem deficiência, na mesma escola e na mesma sala de aula. Recebo hoje no meu programa para falar sobre esses assuntos a pedagoga e psicopedagoga Rosângela Pagnussati, a psicóloga Nívia Colim e a nossa secretária de Educação aqui do município de São Miguel do Oeste, Cici Veloso. Acompanhem. Olá, eu sou a Rosângela, sou pedagoga, neuropsicopedagoga. E agradeço o convite de estar aqui e poder opinar sobre esse assunto que causou muita indignação e tristeza no nosso país. Alunos com deficiências atrapalham os colegas. Essa fala é uma fala inadmissível, é um retrocesso na educação. Fui professora há muitos anos na rede pública e na rede particular e afirmo para vocês que esses alunos nos trazem muitos benefícios.
Benefícios como despertar o senso de colaboração, aumenta a aceitação da diferença, diminui o preconceito a partir da convivência, do conhecimento e do entendimento, gera um ambiente de gentileza, diminui a resistência em relação à limitação do outro, aprendemos a lidar com os limites e conhecemos a realidade da vida. Precisamos continuar lutando pela inclusão social. Boa tarde, Esther. Boa tarde, telespectadores da TVGC. Infelizmente, estamos aqui hoje para abordar um assunto bastante polêmico, que foram as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi muito infeliz nas suas colocações. Certamente, o ministro desconhece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Pois o Estatuto, como todos sabem, ele garante a participação social e a igualdade de oportunidades e também prevê a obrigatoriedade do atendimento especial às pessoas com deficiências nas escolas, cumprindo com tudo que reza no Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também na Lei Orgânica Municipal. Então, Esther, respondendo a sua pergunta sobre a minha opinião. A minha opinião é que as famílias tenham a possibilidade de escolha. Se as famílias acharem que aquela criança, naquela determinada idade, não cabe mais na educação que está sendo oferecida pelo Estado, pelo governo, né, pelo nosso ministério, e ela quiser procurar uma educação especial, porque aquela criança vai sair ganhando, é uma escolha da família, mas não é uma exclusão. E que eu espero que os nossos educadores, que os nossos diretores, que os nossos governantes se ponham no lugar das nossas famílias, que precisam sim de um olhar diferenciado, do olhar do coração, né? Que sejam de fato inclusivas, para que a gente possa desenvolver todas as suas habilidades. Obrigada pelo convite. Fica aqui então a minha indignação e o meu não ao retrocesso para as crianças especiais. Elas têm o direito sim de estar numa sala de aula com outras crianças ditas normais. Cabe aos pais dizer: olha, meu filho não está se adaptando, e não ao governo. Não, diga não ao retrocesso, diga não. Nos ajude a compartilhar essa nossa conversa aos 4 cantos do nosso Brasil. O nosso Brasil não pode retroceder na educação inclusiva. Um abraço para você que me acompanhou e mais uma vez eu digo, essa é a minha opinião e de algumas mães que eu tenho contato por esse Brasil afora, mães de crianças especiais. Digamos não ao retrocesso. Um abraço, fique à vontade para compartilhar essa nossa conversa e até quinta-feira que vem, programa Olhares aqui pela TVGC.